Era o primeiro dia da semana que mudaria o mundo para sempre. Jerusalém, uma cidade já pulsante com a agitação da Páscoa, estava prestes a testemunhar o evento mais paradoxal da história. Jesus de Nazaré, aquele mesmo homem que alimentara multidões com alguns pães, que acalmara tempestades com uma palavra, que devolvera a vida a mortos, escolheu entrar na Cidade Santa não em um cavalo de guerra, não em uma carruagem real, mas montado em um simples jumentinho. A cena parecia saída de uma profecia antiga, porque de fato era. 500 anos antes, Zacarias predissera: Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumento. A multidão, tomada por um êxtase coletivo, cobriu o caminho com seus mantos e ramos de palmeira. Hosana ao filho de Davi. Zrenia. Bendito o que vem em nome do Senhor. As crianças repetiam os cânticos, os peregrinos estendiam as mãos, os fariseus murmuravam entre si. Mas por trás daquela aparente vitória, uma verdade perturbadora. Aquelas mesmas vozes que hoje o aclamavam como Messias, em poucos dias gritariam: crucifica-o, com igual fervor. O que explica essa mudança radical? O segredo está no abismo entre o Messias que Israel esperava e o Messias que Deus enviou. Eles sonhavam com um libertador político que os livraria de Roma. Ele veio como um servo sofredor que os libertaria do pecado. Esperavam um rei no molde de Davi. Receberam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os discípulos ainda imaginavam tronos terrestres, Jesus olhava para Jerusalém com olhos marejados, sabendo que cada passo em direção à cidade era um passo em direção à cruz. Neste momento triunfal, quando tudo parecia convergir para seu auge, Jesus fez algo revelador. Chorou. Se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Logo lamentou sobre a cidade. Suas lágrimas não eram por si mesmo, mas por um povo que não reconhecera o tempo de sua visitação. Enquanto a multidão cantava, ele via as legiões romanas que cercariam Jerusalém décadas depois. Via as mães famintas comendo seus próprios filhos durante o cerco. Via o templo em chamas. Tudo porque não reconheceram o caminho da paz. Este domingo de Ramos nos confronta com uma pergunta inquietante. Quantas vezes nós, em nossas vidas, temos aclamado a Jesus quando Ele faz o que queremos, mas o rejeitamos quando seus planos desafiam nossas expectativas? Quantos hosanas superficiais temos cantado, enquanto nosso coração permanece longe dele? A entrada triunfal nos revela que conhecer a Cristo verdadeiramente exige que abandonemos nossas ideias pré-concebidas e nos submetamos ao seu senhorio, mesmo quando ele nos levar por caminhos que não entenderemos. Enquanto o sol nascia sobre Jerusalém na segunda-feira, um silêncio incomum pairava sobre o templo. Os vendedores preparavam suas barracas, os cambistas organizavam suas moedas, os sacerdotes ensaiavam os rituais da Páscoa. Ninguém poderia imaginar que dentro de horas aquele lugar seria sacudido por uma tempestade de justiça divina. Jesus chegou ao templo não como um peregrino comum, mas como um profeta cheio de fogo sagrado. Seus olhos, que no dia anterior haviam derramado lágrimas sobre a cidade, agora lançavam labaredas de indignação santa. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, bradou Jesus enquanto derrubava as mesas dos cambistas. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O mesmo homem que entrara pacificamente no dia anterior, agora agia com uma autoridade que fazia tremer os alicerces. Moedas rolavam pelo chão, gaiolas eram abertas, animais se espalhavam em meio ao caos. Os líderes religiosos assistiam horrorizados, não pela profanação do templo, mas porque seu lucrativo comércio estava sendo ameaçado. Este ato radical de Jesus não era mero protesto contra a corrupção.
Era um golpe direto no coração de um sistema religioso que substituíra a verdadeira adoração por ritualismo vazio. Por séculos, o povo havia sido explorado em nome de Deus. Os pobres eram obrigados a comprar animais aprovados para sacrifício a preços exorbitantes. As viúvas eram enganadas em trocas desonestas. A casa de Deus havia se tornado um mercado onde a graça era vendida ao invés de oferecida livremente. Os sumos sacerdotes e escribas, feridos em seu orgulho e em seus bolsos, começaram então a tramar a morte de Jesus. Como nos livraremos dele? Zrenia. A purificação do templo foi a gota d'água, não porque Jesus fosse contra a religião, mas porque era a favor de uma fé autêntica. Ele desafiava todo um sistema que mantinha as pessoas cativas em vez de libertá-las. Este confronto nos faz perguntar: quantas vezes nós, em nossas igrejas e vidas pessoais, temos transformado a graça de Deus em comércio? Quantas vezes temos colocado tradições e interesses acima do verdadeiro propósito de Deus? Na terça-feira, enquanto a tensão em Jerusalém atingia seu ápice, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras para o que ficaria conhecido como o discurso escatológico. O ar estava carregado de expectativa, enquanto eles contemplavam a vista panorâmica do templo, cujas pedras douradas brilhavam ao sol da tarde. Foi então que Jesus proferiu palavras que ecoariam através dos séculos. Vocês veem tudo isto? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Os discípulos trocaram olhares alarmados. Como poderia o magnífico templo, que levara 46 anos para ser construído, o coração espiritual de Israel, ser completamente destruído? Jesus continuou com uma série de advertências solenes sobre os últimos dias. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes e terremotos. Tudo isto será o início das dores, alertou. Suas palavras não eram metáforas poéticas, mas um retrato vívido do que aconteceria em 70 d.C., quando os exércitos romanos sitiariam Jerusalém e cumpririam literalmente sua profecia. No meio dessas previsões sombrias, Jesus contou parábolas urgentes: as 10 virgens com suas lâmpadas, os talentos confiados a servos, as ovelhas e os bodes. Cada história enfatizava um tema comum: vigilância e fidelidade. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Insistiu. Enquanto ensinava, seus olhos alternavam entre a grandiosidade do templo abaixo e os rostos perplexos de seus seguidores. Ele sabia que em poucos dias esses mesmos discípulos fugiriam apavorados e que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. O que torna este discurso tão perturbadoramente relevante hoje é que Jesus não estava apenas falando sobre eventos futuros, mas estabelecendo princípios eternos sobre como viver em tempos de crise. Sua mensagem ecoa através dos séculos até nossa geração. Mantenham-se espiritualmente alertas, sejam bons mordomos do que lhes foi confiado e, acima de tudo, amem uns aos outros como eu os amei. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém naquela terça-feira fatídica, os discípulos não podiam imaginar que estavam recebendo o manual de sobrevivência espiritual mais importante da história. A quarta-feira chegou silenciosa, mas carregada de presságios. Enquanto Jesus passava o dia em Betânia, na casa de Simão, o leproso, um evento extraordinário ocorreu. Uma mulher não identificada aproximou-se com um vaso de alabastro contendo perfume de nardo puro, de valor equivalente a 1 ano de salário. Sem hesitar, ela quebrou o vaso e derramou todo o conteúdo sobre a cabeça de Jesus. O aroma caro encheu a casa, mas também encheu o ar de tensão. Alguns discípulos, liderados por Judas Iscariotes, protestaram. Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por uma grande quantia e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, porém, defendeu veementemente a mulher.
Por que a incomodam? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Suas palavras continham uma verdade mais profunda. Ele estava se referindo à sua morte iminente. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez isso para o meu sepultamento. Enquanto isso, Judas, humilhado pela repreensão pública, saiu e foi diretamente encontrar-se com os sumos sacerdotes. O que vocês me darão, se eu o entregar a vocês? Zrenia perguntou. E combinaram 30 moedas de prata, o preço de um escravo, conforme a lei de Moisés. Este episódio revela o contraste mais chocante daquela semana. Enquanto uma mulher anônima oferecia o que tinha de mais valioso para honrar Jesus, um dos 12 discípulos o traía por míseras moedas. A unção em Betânia foi como um raio de luz antes da tempestade, um ato de amor puro antes da escuridão da traição. Jesus sabia que em menos de 48 horas seu corpo seria preparado para o sepultamento. Não com um perfume caro, mas com pressa, enquanto o sábado se aproximava. Aquele momento em Betânia foi sua única unção real, e ela veio de alguém que compreendeu, mesmo que intuitivamente, o que estava por vir. Enquanto o perfume ainda impregnava as roupas de Jesus, Judas já caminhava pelas ruas escuras de Jerusalém, seu coração consumido pela ganância e desilusão. Ele que havia testemunhado milagres, que havia pregado o evangelho do reino, agora vendia seu mestre por um punhado de prata. A ironia era trágica. O perfume valioso seria lembrado para sempre, enquanto as moedas de Judas se tornariam símbolo eterno de traição. Na quietude daquela noite, 2 destinos estavam sendo selados: o da mulher anônima, que seria lembrada por seu ato de amor, e o do discípulo, que entraria para a história como o traidor. A quinta-feira começou como qualquer outro dia em Jerusalém, com o sol nascendo sobre as muralhas da cidade. Mas esta seria a última quinta-feira normal que o mundo conheceria. Dentro de algumas horas, tudo mudaria. Jesus enviou Pedro e João à cidade para prepararem a Páscoa, dando-lhes instruções precisas sobre onde deveriam fazer os preparativos. Vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água, disse ele. Sigam-no até a casa onde ele entrar. Cada detalhe estava sob seu controle soberano, mesmo quando a sombra da cruz se alongava. Ao anoitecer, na sala mobiliada no andar superior, Jesus reuniu-se com os 12 para a refeição mais importante da história. Mas antes da ceia, ele realizou um ato que deixou todos atônitos. Levantou-se, tirou o manto, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro protestou. Nunca permitirei que você lave os meus pés. Jesus respondeu. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Era uma lição visual poderosa sobre humildade e serviço. O mestre e senhor ajoelhado como um escravo, preparando-os para entenderem o verdadeiro significado do que aconteceria no dia seguinte. Durante a ceia, Jesus fez algo ainda mais revolucionário. Pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois, pegou o cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Palavras misteriosas naquele momento, mas que em breve fariam um sentido terrível e glorioso. Foi nesse contexto que Jesus anunciou a traição. Um de vocês me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos. Judas, já decidido em seu coração, saiu para cumprir seu plano sinistro, e era noite. Depois da ceia, Jesus levou os discípulos ao jardim do Getsemane. Ali, sob as oliveiras ancestrais, ele começou a sentir profunda angústia. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, confessou a Pedro, Tiago e João. Afastando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Enquanto isso, os discípulos dormiam,
incapazes de vigiar 1 hora sequer. Naquele momento de agonia indescritível, Jesus submeteu-se completamente. Não seja como eu quero, mas como tu queres. O Filho de Deus tremia de dor antecipatória, enquanto o destino da humanidade pendia na balança. A noite no Getsêmani foi interrompida pelo som de passos apressados e tochas tremulando na escuridão. Judas aproximou-se à frente de uma multidão armada e, com um beijo, o sinal combinado, traiu o mestre. Pedro, em um ato impulsivo de defesa, sacou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu. Embainha tua espada. Quem vive pela espada morrerá. E tocando a orelha do ferido, ele a curou imediatamente, mostrando que mesmo em sua hora mais sombria, seu poder e compaixão permaneciam intactos. Os eventos que se seguiram foram um turbilhão de injustiça. Jesus foi levado primeiro a Anás, depois a Caifás, o sumo sacerdote. O julgamento foi uma farsa. Testemunhas falsas foram arranjadas, mas seus testemunhos não concordavam. Quando Caifás perguntou diretamente: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Zrênia, Jesus respondeu claramente: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Foi o suficiente para a condenação. Cuspiriam em seu rosto, bateriam nele e zombariam. Profetiza, Cristo, quem foi que te bateu? Enquanto isso, no pátio abaixo, Pedro enfrentava seu próprio momento de verdade. 3 vezes negou conhecer Jesus, e quando o galo cantou, como predito, seus olhos encontraram os de Cristo através da janela. O olhar de Jesus não era de acusação, mas de profunda tristeza e compreensão. Pedro, esmagado pelo remorso, saiu e chorou amargamente. Enquanto a madrugada de sexta-feira se aproximava, o sinédrio já havia decidido: Jesus deveria morrer. Mas como a lei romana não permitia que aplicassem a pena capital, levaram-no a Pôncio Pilatos, o governador. O julgamento diante de Pilatos foi um jogo político complexo. Os líderes judeus acusaram Jesus de sedição. Ele se diz rei e proíbe o pagamento de tributos a César. Pilatos, percebendo que Jesus não era uma ameaça política, tentou libertá-lo. Mas a multidão, instigada pelos sacerdotes, gritava cada vez mais forte: Crucifica-o! Crucifica-o! Quando Pilatos perguntou: Que mal fez ele? Zrênia, eles simplesmente rugiram: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. A menção a filho de Deus perturbou Pilatos, que então enviou Jesus a Herodes Antipas, mas este o devolveu sem julgamento. De volta a Pilatos, o governador tentou mais uma manobra: oferecer Barrabás, um notório criminoso, em troca de Jesus, mas a multidão preferiu o assassino ao príncipe da paz. Pilatos lavou as mãos publicamente: Estou inocente do sangue deste homem. E então, após açoitá-lo brutalmente, um castigo que por si só poderia ser fatal, entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados romanos teceram uma coroa de espinhos e a enfiaram em sua cabeça. Vestiram-no com um manto púrpura e zombaram: Salve, Rei dos Judeus! E assim, na manhã da sexta-feira, Jesus começou sua caminhada final rumo ao Gólgota. O sol do meio-dia escureceu inexplicavelmente quando Jesus foi pregado na cruz no Gólgota. As palavras que ele proferiu, enquanto pendia entre céu e terra, ecoam através dos séculos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os soldados lançaram sortes por suas vestes, enquanto os líderes religiosos zombavam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Um dos criminosos crucificados ao seu lado inicialmente o insultou, mas o outro clamou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu com promessa eterna:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou: Está consumado. Uma declaração triunfal de que a obra da redenção estava completa. Seu último grito antes de entregar o Espírito foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, a terra tremeu violentamente. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E até mesmo o centurião romano exclamou: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O sacrifício estava consumado. O Cordeiro de Deus havia tirado o pecado do mundo. José de Arimateia, membro secreto do Sinédrio, que não concordara com a condenação, ousadamente pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Junto com Nicodemos, eles envolveram o corpo em lençóis com mirra e aloés e o colocaram num túmulo novo escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para a entrada, e guardas romanos foram postados para evitar qualquer furto do corpo. Os discípulos, dispersos e aterrorizados, se esconderam, achando que tudo havia acabado. O sábado passou em silêncio sepulcral, o dia mais escuro da história humana. Mas ao amanhecer do primeiro dia da semana, algumas mulheres corajosas foram ao túmulo e encontraram a pedra removida. Um anelho resplandecente anunciou: Não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Maria Madalena, chorando do lado de fora, tornou-se a primeira testemunha da ressurreição quando Jesus a chamou pelo nome. Naquele momento, o significado de toda a semana anterior ficou claro. A morte havia sido vencida, o pecado derrotado, a sepultura conquistada. A última semana de Jesus começou com aclamações, passou por traição e sofrimento inimagináveis, mas terminou com a mais gloriosa vitória sobre a morte. Esta não é apenas uma história do passado, é o fundamento da esperança cristã. Porque ele vive, nós também podemos viver. Sua ressurreição garante que nenhuma escuridão é permanente, nenhum túmulo é o fim, nenhum pecado é maior que sua graça. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que trazem luz às verdades eternas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o amor transformador de Jesus Cristo. E lembre-se, a história não termina na cruz. Ela começa na tumba vazia. 40 dias após sua ressurreição, Jesus apareceu pela última vez aos discípulos no Monte das Oliveiras. Enquanto os instruía sobre a vinda do Espírito Santo, seus pés começaram a se elevar do chão. Diante dos olhos atônitos dos discípulos, ele ascendeu ao céu até que uma nuvem o ocultou de suas vistas. 2 homens vestidos de branco surgiram então dizendo: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esta promessa ecoaria através dos séculos, tornando-se o fundamento da esperança cristã. 10 dias depois, no cenáculo em Jerusalém, ocorreu o cumprimento da promessa. Um som como de vento impetuoso encheu a casa, línguas de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que antes negara Jesus por medo, agora pregava com ousadia na mesma cidade onde seu mestre fora crucificado. Em um único dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram. O primeiro fruto da colheita que continuaria até os confins da terra. A mensagem era clara. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos agora habitava em seus seguidores. Os apóstolos saíram pelo mundo conhecido, testemunhando do que haviam visto e ouvido. Perseguidos, açoitados, presos e martirizados, nenhuma força humana poderia silenciá-los. Paulo, outrora perseguidor da igreja, tornou-se seu maior missionário após um encontro com o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Escrevendo aos Coríntios, ele resumiu o coração do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras.
Esta verdade transformaria impérios e mudaria o curso da história. Hoje, 2 milênios depois, o impacto daquela semana ainda ressoa. Cada domingo em todo o mundo, cristãos se reúnem para celebrar não uma memória distante, mas uma realidade viva. A ressurreição de Jesus é o alicerce inabalável da fé cristã. Sem ela, como disse Paulo, nossa fé seria vã. Mas porque ele vive, temos esperança que vai além da morte, perdão que cobre todo o pecado e propósito que transcende as circunstâncias temporais. A última semana de Jesus não foi um fim, mas o glorioso começo de tudo.